A chave mestra, autor Charles Haanel, parte 14. Até o momento, você constatou pelo seu estudo que o pensamento é uma atividade espiritual e, portanto, está dotado com poder criativo. Isso não significa que algum pensamento é criativo, mas que todo pensamento é criativo. Este mesmo princípio pode ser posto em operação em forma negativa, através do processo da negação. O consciente e o subconsciente não são senão duas fases da ação em conexão com a sua mente. A relação entre o subconsciente e o consciente é muito análoga à existente entre um catavento e a atmosfera. Do mesmo modo em que uma pressão mínima da atmosfera causa uma ação no catavento, o menor pensamento da mente consciente produz dentro da mente subconsciente uma ação, na proporção exata da profundidade do sentimento que caracteriza o pensamento e a intensidade com a qual a pessoa se entrega ao mesmo. Disso se conclui que, se você decide rechaçar alguma condição insatisfatória, você está lhe retirando o poder criativo do seu pensamento, e deste modo você a está cortando pela raiz e consumindo a sua vitalidade. Lembre-se que a lei do crescimento necessariamente governa todas as manifestações no objetivo, pelo que a recusa às condições de insatisfação no objetivo, pelo que a recusa às condições de insatisfação não trará uma mudança imediata na situação. Uma planta permanecerá visível por algum tempo, depois que as suas raízes forem cortadas, porém, gradualmente se desvanecerá e eventualmente desaparecerá, do mesmo modo que, ao retirar do seu pensamento a contemplação das condições insatisfatórias, terminará gradual, porém certamente com essas condições. Você verá que este é o rumo de ação exatamente oposto ao que naturalmente nos sentiríamos inclinados a adotar. Este, portanto, terá um efeito exatamente oposto ao que normalmente acontece. A maior parte das pessoas se concentrará intencionalmente nas condições insatisfatórias, dando-lhes, portanto, a medida de energia e vitalidade necessárias para prover-lhes um vigoroso crescimento. Parte 14. A energia universal, na qual tem sua origem todo o movimento, luz, calor e cor, não participa das limitações dos diversos efeitos dos quais é a causa, senão tem a sua supremacia sobre todos eles. Essa substância universal é a fonte de todo o poder, sabedoria e inteligência. Reconhecer essa inteligência é familiarizar-se com a qualidade sábia e consciente da mente, e através dela mover na substância universal e trazê-la como relações harmoniosas à sua vida e aos seus negócios. Isso é algo que a maioria dos doutores em ciência física não tentou. Um campo de descobrimento no qual eram versados, de fato, poucas escolas materialistas, alguma vez captou o primeiro raio dessa luz. Porém, não se aperceberam de que esta sabedoria está tão presente em tudo quanto estão a força e a substância. Alguns dirão: se esses princípios são verdadeiros, por que não os demonstra? Se o princípio fundamental é obviamente correto, por que não obtemos os resultados adequados? Nós obtemos os resultados exatamente de acordo com o nosso entendimento da lei e da nossa habilidade para aplicá-la corretamente. Não obtivemos resultados das leis que governam a eletricidade até que alguém as formulou e nos mostrou como aplicá-las. Isso nos põe em uma relação inteiramente nova com o nosso ambiente, abrindo possibilidades anteriormente não sonhadas, e isso através de uma sequência ordenada de leis que estarão integradas naturalmente em nossa nova atitude mental. A mente é criativa, e o princípio sobre o qual se baseia esta lei é sólido e legítimo, e é inerente à natureza de todas as coisas. O seu poder criativo não se origina no individual, senão no universal, que é a origem e a fonte de toda a energia e substância, sendo o individual o canal para a distribuição dessa energia.
Desse modo, o individual é o meio pelo qual o universal produz as diversas combinações que resultam na formação dos fenômenos. Sabemos que os cientistas descompuseram a matéria em um imenso número de moléculas. Estas moléculas foram compostas por átomos e átomos em elétrons. O descobrimento dos elétrons no tubo de ensaio, contendo pontos de fusão a vácuo de metais pesados, indica concludentemente que esses elétrons preencham todo o espaço e que eles existem em tudo e que são onipresentes. Eles preenchem todos os corpos materiais e ocupam o que costumamos chamar de espaço vazio. Esta é, então, a substância universal da qual todas as coisas procedem. Os elétrons poderiam permanecer como elétrons para sempre, a menos que se lhes dirija aonde ir para serem conglomerados com outros átomos e moléculas. E este direcionador é a mente. Um número de elétrons revolvendo-se em torno de um centro de força constitui um átomo. Os átomos se reúnem em proporção matematicamente regular e formam as moléculas, e estas se unem com outras para formar uma multidão de compostos que se unem para construir o universo. O átomo mais rápido conhecido é o hidrogênio, e é 1.700 vezes mais pesado que um elétron. O átomo de mercúrio é 300 vezes mais pesado que o elétron. Os elétrons são a pura eletricidade negativa, e como eles têm a mesma velocidade potencial que qualquer energia cósmica, tal como o calor, a luz, a eletricidade e o pensamento, não requerem consideração de tempo e espaço. A forma como se determinou a velocidade da luz é bem interessante. A velocidade da luz foi obtida pelo astrônomo dinamarquês Romier em 1676, ao observar eclipses das luas de Júpiter. Quando a Terra estava mais próxima de Júpiter, o eclipse aparecia cerca de 8,5 minutos antes do calculado, e quando a Terra estava mais distante de Júpiter, ao astrônomo aparecia 8,5 minutos depois. Romier concluiu que a razão era que se requeriam 17 minutos para que a luz do planeta viajasse através do diâmetro da órbita da Terra, a partir da qual mediu a diferença de distância da Terra a Júpiter. Este cálculo foi então verificado e está provado que a luz aproximadamente chega em 300 mil quilômetros por segundo. Os elétrons se manifestam no corpo como células e possuem mente e inteligência suficientes para que executem as suas funções na anatomia física humana. Cada parte do corpo está composta de células, algumas das quais operam independentemente, enquanto outras fazem em comunidades. Algumas estão ocupadas construindo tecidos, enquanto outras estão formando as várias secreções necessárias ao corpo. Algumas agem como portadoras de material, outras são cirurgiões, cujo trabalho é reparar os danos. Outras são transportadoras, que retiram o material indesejado. Outras estão constantemente prontas para repelir os invasores e outros intrusos não desejados da família dos germes. Todas as células se movem por um propósito comum e cada uma delas é não somente um organismo vivo, senão que tem suficiente inteligência para permitir e executar os seus necessários deveres. Também estão dotadas com suficiente inteligência para conservar as suas energias e perpetuar a sua própria vida. Estas devem, portanto, conseguir suficiente alimento, e foi descoberto que exercem a escolha na seleção dos alimentos. Cada célula nasce, se reproduz, morre e é reabsorvida. A manutenção da saúde e da vida depende da regeneração constante destas células. É, portanto, evidente que há uma mente em cada átomo do corpo. Esta mente é a mente negativa, e o poder do indivíduo para pensar faz o positivo, de tal modo que pode controlar essa mente negativa. Esta é a explicação científica da cura metafísica e permitirá a todos entender o princípio sobre o qual se baseia este notável fenômeno.
Esta mente negativa que está contida em cada célula do corpo foi chamada de mente subconsciente, porque atua sem o nosso conhecimento consciente. Já vimos que esta mente subconsciente responde à vontade da mente consciente. Todas as coisas têm a sua origem na mente, e o aparente é o resultado do pensamento. Deste modo, vemos que as coisas em si mesmas não têm origem, permanência ou realidade, devido a que as coisas que se produzem por meio do pensamento, elas podem ser apagadas pelo pensamento. Na ciência mental, como na natural, se fazem experimentados a cada descobrimento a leva do homem em um passo mais alto em direção à sua meta que for possível. Vemos que cada homem é o reflexo do pensamento que manteve durante a sua vida. Está impresso em seu rosto, sua forma, seu caráter e o seu ambiente. Através de cada efeito está uma causa, e se seguirmos esta pista até o seu ponto de início, encontraremos o princípio criativo do qual se desenvolveu. As provas disso são agora tão completas que esta é uma verdade geralmente aceita. O mundo objetivo é controlado por um poder invisível. Até este momento é inexplicável. Até agora personalizamos este poder e o chamamos de Deus. Agora, todavia, aprendemos a olhá-lo como uma essência também, que impregna tudo o que existe, o infinito ou a mente universal, como você preferir chamar. A mente universal, sendo infinita e onipotente, tem recursos ilimitados à sua disposição. E quando recordamos que esta também é onipresente, não podemos escapar da conclusão de que também nós precisamos ser uma expressão ou manifestação desta mente. Um reconhecimento e entendimento dos recursos da mente subconsciente indicarão que a única diferença entre o subconsciente e a mente universal é de grau. Elas diferem somente com uma gota de água diferente no oceano. São as mesmas em tipo e qualidade, a diferença é o grau. Pode você apreciar o valor deste fato de tão grande importância? Você consegue compreender que o reconhecimento deste fato o põe em contato com a mente onipotente? Se a mente subconsciente é a conexão entre a mente universal e a mente consciente, não é evidente que a mente consciente pode conscientemente sugerir pensamentos que a mente subconsciente porá em ação e que a mente subconsciente é como a mente universal? Não é evidente que não se pode pôr um limite às suas atividades? Um entendimento científico desse princípio explicará os maravilhosos resultados que se obtêm através do poder da oração. Os resultados que se obtêm deste modo não se conseguem por nenhum outro tipo de providência. Pelo contrário, são o resultado da operação de uma lei perfeitamente natural. Não há, portanto, nada de religioso ou misterioso acerca disso. Ainda que haja muitas pessoas que não estejam prontas para realizar a disciplina necessária de pensar corretamente, ainda assim é evidente que o pensamento equivocado lhes trouxe falhas. O pensamento é a única realidade, as condições são as suas manifestações exteriores. Conforme o pensamento vai mudando, todas as condições externas ou materiais devem mudar para estar em harmonia com o seu Criador, que é o pensamento. Porém, o pensamento deve ser preciso, estável, fixo, definido e firme. Você não pode dar um passo para frente e dois para trás, nem pode passar 20 ou 30 anos da sua vida construindo condições negativas que são o resultado dos pensamentos negativos e em seguida esperar que esses se derretam como resultado de 15 ou 20 minutos de pensamento correto. Se você entrar na dimensão e na disciplina necessários para atrair uma mudança radical em sua vida, você precisa fazer isso deliberadamente, depois de ter dado ao tema uma análise cuidadosa e uma consideração completa, e em seguida não deve permitir que nada interfira na sua decisão.
Este princípio e esta mudança de pensamento, esta atitude mental, não somente lhe trará as coisas materiais que são necessárias para você e o seu bem-estar material e espiritual, senão ainda lhe trará saúde e condições harmoniosas em geral. Se você deseja condições harmoniosas em sua vida, você precisa desenvolver uma atitude mental harmoniosa. Seu mundo externo será um reflexo do seu mundo interno. Para o seu exercício dessa semana, concentre-se em harmonia. E quando digo concentre-se, quer dizer que tudo que a palavra implica, concentre-se tão profundamente e intensamente que não estará consciente de outra coisa senão a harmonia. Lembre-se, aprendemos ao fazer isso. Ler estas lições não o levará a nenhum lugar. É na aplicação e prática que residem o seu valor. Aprenda a manter a porta fechada, a manter fora da sua mente e do seu mundo qualquer elemento que busca a entrada sem nenhum fim útil à sua vida. George Matthew Adams.